Eu vi dois anjos e o céu se abriu diante dos meus olhos, uma visão tão deslumbrante quanto aterrorizante, algo que jamais imaginei presenciar. Era entre aqueles bancos de igreja. Sim, eram bancos de madeira, mas ali no espaço entre eles, eu testemunhei a glória do Senhor e aquilo me paralisou de medo. Não houve alegria, nenhum conforto. Naquele momento, só conseguia pensar: o que eu faço agora? Não há como escapar disso. Eu não queria morrer, mas ali estava ele. Eu vi Jesus, uma chama começou a queimar nas minhas pernas, um fogo como nunca senti antes. Ele me olhou e, de repente, o Senhor apareceu em espírito, montado em um cavalo, descendo diretamente do sol. Vi arcos como carruagens celestiais, pessoas atravessando a luz solar e emergindo como espíritos. Gritei: mãe, você não está vendo isso? Não percebe o que está acontecendo? Mas ela não via. Eu tremia desesperado. Não, o que está acontecendo? Não me deixe aqui. Eu estava pronto, mas já era tarde demais. Foi quando tudo mudou. Bem-vindo ao Detalhando o Além. Hoje, nosso convidado é Brandon, um homem que já viveu no fundo do poço, traficando até as substâncias mais pesadas, até que um dia foi resgatado à beira de uma estrada. 7 dias depois, teve uma visão aberta da segunda vinda de Jesus Cristo. Você não vai querer perder nenhum segundo deste testemunho poderoso. Seja bem-vindo, Brandon. Obrigado por me receber. Como estão todos? Que bom estar aqui. Então, Brandon, por favor, compartilhe conosco essas experiências. Meu nome é Pastor Brandon, moro em Lancashire, na Carolina do Sul, bem perto de Charlotte, na Carolina do Norte. Nasci e cresci em Dalton, na Geórgia, em novembro de 1996. Hoje tenho 28 anos. Desde pequeno, meus pais, meu avô era pastor batista, minha mãe nos criou na igreja, tentaram me guiar pelo caminho certo. Mas meu pai biológico, esse eu não conheci direito. Ele era viciado em crack, vivia entrando e saindo da minha vida entre prisões e cadeias. Quem realmente me criou foi meu padrasto, um homem que assumiu esse papel com amor. Ainda assim, cresci cheio de conflitos, rejeição, problemas com figuras paternas, rebeldia. Mesmo frequentando a igreja e tendo uma conexão com Deus desde criança, eu tinha um diário onde conversava com ele. À medida que fui crescendo, comecei a me envolver com más companhias. Escutava músicas que não deveria, fazia coisas que não devia. No ensino médio, já fumava maconha, participava de atividades ilícitas, vivia em festas. Quando me formei, entrei na faculdade, mas abandonei tudo para me tornar traficante. No começo, vendia maconha, depois passei para comprimidos. Até que, graças aos meus contatos com gangues e organizações criminosas, consegui acesso a substâncias mais pesadas: ecstase, LSD, cocaína, crack, metanfetamina, tudo. Deus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço por um motivo. Nesse período de rebeldia, fugi da polícia incontáveis vezes, carreguei armas, sofri overdoses pelo menos 15, me envolvi em 2 acidentes de carro, corri de policiais e escapei. Até que uma vez decidi falar a verdade para um oficial. Tinha acabado de bater o carro, descendo 50 metros montanha abaixo. O veículo estava destruído, exceto pelo espaço onde eu estava. Um policial me encontrou na estrada e, contra tudo o que eu acreditava, confessei: olha, tenho algo comigo. Ele me prendeu. Naquele momento pensei: toda vez que menti, escapei. Agora que falei a verdade, fui preso. Mas aquilo fazia parte do plano de Deus. Depois da prisão, passei por uma clínica de reabilitação cristã. Ao sair, voltei a conviver com meu pai biológico, o conheci aos 17 anos, e aos 19 já estávamos juntos no mundo das drogas. Foi nessa época que conheci uma mulher que se tornou minha noiva. Não éramos casados, mas morávamos juntos. Ela acreditava em Deus, mesmo sem viver plenamente para Ele. E foi por causa dessa fé que comecei a me abrir para a possibilidade de algo maior. Comecei a notar sinais, coisas inexplicáveis acontecendo ao meu redor. Lembro de uma conversa com minha tia-avó Wanda, que tinha síndrome de Down. Os médicos diziam que ela não passaria dos 8 anos, mas viveu até os 56. Ela me contou que certa vez caiu na banheira e morreu. 15 minutos depois voltou à vida e disse: eu vi Jesus. Aquilo me abalou. Como alguém com síndrome de Down inventaria algo assim? Ela falava com tanta convicção que acendeu uma centelha de fé em mim. A partir daí comecei a ler a Bíblia. Usava drogas para ficar acordado a noite toda e nesse estado mergulhava nas Escrituras. Lia Jeremias, Isaías e aquilo me aterrorizava. Achava que Deus ia me fulminar ali mesmo. Tremia ao perceber que não estava vivendo como deveria. Lembro de um versículo em Isaías 63 que dizia algo como: aquele que treme diante da minha palavra. Aquilo me atingiu em cheio. Passei a clamar: Senhor, me perdoa, me salva. Foi quando comecei a entender Jesus de verdade, não apenas como uma figura distante da minha infância, mas como alguém real, presente. Alguém que eu podia conhecer por mim mesmo. Foi em 2018 que tive meu encontro definitivo com Deus. Entre 2015 e 2018, foram 3 anos de uma jornada intensa. Eu deveria estar morto, mas Ele me resgatou. Em outubro de 2018, enquanto caminhava à beira de uma estrada, ouvi uma voz me chamando. Não percebi na hora, mas era o Espírito Santo.
Estava esperando uma carona, pois não tinha carteira de motorista, tinha perdido em 2016 por dirigir embriagado, e foi ali naquele momento de vulnerabilidade que tudo mudou. Para fora, onde o céu ainda guardava a marca daquela visão. O ar estava pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele momento. Quando meus pés tocaram o chão do pátio, senti o peso da escolha que eu acabara de fazer. Não era mais uma decisão teórica, mas algo que queimava em mim como fogo. Os anjos haviam desaparecido, mas a presença deles ainda ecoava na minha alma. E então, como se o mundo inteiro estivesse em suspenso, ouvi um som que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um rugido suave, mas inconfundível, como o vento atravessando uma fenda no céu. Foi quando olhei para cima e vi. As nuvens não eram mais nuvens. Elas se moviam, se retorciam, formando uma imagem que eu jamais esqueceria. Era ele. Não como um homem, não como uma figura que eu pudesse descrever com palavras humanas, mas como uma glória tão intensa que meus olhos mal conseguiam suportar. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se rasgando, revelando algo além do que qualquer mente poderia compreender. E no centro daquela visão, uma voz não com som, mas com uma certeza que atravessava cada fibra do meu ser disse: eu estou voltando. Não era uma promessa distante, era um aviso, um chamado, e eu soube naquele instante que o tempo estava se esgotando não só para o mundo, mas para mim. Meus joelhos cederam. Caí no chão, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Não era medo do juízo, mas do amor que eu não merecia, mas que estava ali me alcançando mesmo assim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu balbuciava palavras sem sentido, pedindo perdão, clamando por misericórdia, prometendo tudo, minha vida, meus sonhos, minhas falhas, minhas recaídas. E então, como se uma mão invisível tivesse tocado minha testa, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era dor, era libertação. Era como se anos de sujeira, de vergonha, de escolhas erradas estivessem sendo lavados em um instante. Minha respiração ficou presa na garganta e por um segundo achei que fosse morrer ali mesmo e que seria a melhor morte possível. Mas não morri. Em vez disso, levantei-me com uma força que não era minha. Meus pés se moveram sozinhos, como se alguém os estivesse guiando. Voltei para dentro da fábrica, mas não era mais o mesmo lugar. As paredes, as máquinas, até o cheiro de concreto fresco, tudo parecia diferente, como se eu estivesse vendo o mundo através de olhos novos. E quando olhei para meus colegas de trabalho, não vi apenas rostos familiares. Vi almas, vi pessoas que, como eu, estavam presas em suas próprias batalhas, sem saber que havia uma saída. Foi então que soube o que tinha que fazer. Não podia mais viver como antes. Não podia mais fingir que aquela visão não havia mudado tudo. Peguei minhas coisas, despedi-me dos meus chefes, que, claro, acharam que eu tinha surtado, e saí daquele lugar como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia mais ficar parado. E assim começou. 7 dias depois, como ele havia prometido, tudo se cumpriu. Não foi um sonho, não foi uma alucinação, foi real. Tão real quanto o chão sob meus pés, tão real quanto o ar que eu respirava. E desde aquele dia não houve um segundo sequer em que eu tenha duvidado, porque quando Deus fala, ele não sussurra, ele não dá margem para dúvidas, ele se revela de um jeito que não deixa espaço para talvez. E naquele dia, na beira daquela estrada, com um cartão de Yu-Gi-Oh! Na mão e o peso do mundo nos ombros, ele me mostrou que a redenção não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe. Sentia era mais profundo que qualquer coisa que já havia conhecido. Não era o medo da morte, não era o medo da solidão, era o medo de ter sido deixado para trás, de ter tido a chance nas mãos e a deixado escapar como areia entre os dedos. Eu corria de um lado para o outro, os pés descalços batendo contra o asfalto frio, os olhos ardendo de tanto olhar para o céu. Cada vez que eu erguia a cabeça, via mais uma legião de espíritos ascendendo, como um rio de luz se derramando para além das nuvens. E eu estava ali preso no chão, com o peso da minha própria hesitação me arrastando para baixo. A voz que antes tinha sido tão clara, tão inegável, agora parecia distante, como um eco perdido no vento. Foi então que o telefone tocou de novo. Meu pai. A voz dele do outro lado da linha era áspera, impaciente, como se eu fosse apenas mais um incômodo em um dia já ruim. "O que você quer?" ele perguntou, e eu não soube responder. Como explicar o inexplicável? Como dizer que eu tinha visto o céu se abrir, que tinha sentido o fogo da cruz queimar em minhas veias, que tinha sido chamado e falhado, mas as palavras saíram mesmo assim, atropeladas, desesperadas. "Pai, Jesus voltou, eles estão indo embora, eu fui deixado para trás." Houve um silêncio do outro lado, então uma risada seca. "Você tá chapado, Brandon, para com isso." E desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O sol já tinha se posto e o céu, antes repleto de glória, agora estava escuro, carregado de uma ameaça que eu não conseguia nomear. Foi quando eu vi, não com os olhos, mas com algo mais profundo, uma certeza que rasgou minha alma. Aquele não era o fim, era o começo.
Porque no meio daquela escuridão, uma luz começou a crescer. Não era o sol, não era o brilho dos espíritos que eu tinha visto antes. Era algo diferente. Algo que queimava sem consumir, que iluminava sem ofuscar. E então, como se o próprio ar tivesse se dobrado, eu o vi, não mais carregando a cruz, não mais com a coroa de espinhos. Ele estava de pé diante de mim, com as mãos estendidas, não em acusação, mas em convite, e nos olhos dele não havia julgamento. Havia algo que eu nunca tinha visto antes, uma tristeza tão profunda que me partiu ao meio e um amor tão imenso que me fez cair de joelhos. Você ainda tem escolha? Ele disse, e dessa vez não foi uma ordem, foi um presente. Eu chorei. Não de medo, não de arrependimento, mas de alívio, porque naquele momento eu entendi. A redenção não era algo que eu tinha perdido, era algo que ainda estava sendo oferecido, mesmo depois de tudo, mesmo depois de eu ter duvidado, de ter hesitado, de ter falhado. E quando eu estendi as mãos para ele, não foi com as forças que me restavam, foi com a certeza de que desta vez eu não ia soltar. A prova, aquele fogo não era para me destruir, era para me purificar. Como o ouro que passa pelo crisol, eu precisava ser queimado para brilhar. E ali de joelhos eu entendi, não era sobre resistir à dor, mas sobre confiar no que viria depois dela. 3 vezes, 3 negações, 3 crucificações, 3 anjos clamando no céu. O número não era coincidência, era um convite. Um lembrete de que mesmo quando tropeçamos, ele nos ergue. Mesmo quando duvidamos, ele nos chama pelo nome. Pedro negou, mas foi restaurado. Judas traiu, mas não se arrependeu. A diferença não estava no pecado, mas na resposta ao amor. E o 7? O 7 era a promessa de que tudo tinha um fim e um recomeço. 7 dias da criação. 7 trombetas no Apocalipse. 7 anos de luta, de queda, de redenção. Mas o 8º dia, esse era o dia da ressurreição, o dia em que a carne se rende ao espírito, o dia em que finalmente eu parei de resistir. Eu olhei para as minhas mãos marcadas, trêmulas, mas livres, e soube, não era sobre nunca mais cair, era sobre nunca mais desistir, porque o fogo que queima o joio também aquece os que escolhem ficar. E quando a última trombeta soar, não quero estar entre os que se escondem na escuridão. Quero estar na luz com as mãos erguidas, o coração aberto e a certeza de que desta vez eu não vou soltar. Revelação que não cabe em palavras. O sol não era apenas luz, era promessa. E quando as nuvens se abriram, não eram simples vapor, mas testemunhas. Testemunhas do que já foi, do que é e do que está por vir. Porque o céu não guarda silêncio, ele ecoa. Eu vi os anjos não como figuras distantes, mas como arautos de um chamado. Eles não estavam ali para julgar, mas para colher. E a colheita não é sobre o que plantamos, mas sobre quem nos plantou. Porque se a semente é Cristo, o fruto é inevitável. E quando ele desceu, não veio com brandura, mas com fogo. Não veio para negociar, mas para reivindicar. A espada em sua mão não era ameaça, era convite. Um convite para os que escolheram ficar de pé, mesmo quando o chão tremia. As carruagens não eram veículos, eram símbolos de uma aliança que nunca se quebra. Como Elias subiu em um redemoinho, como Noé foi salvo pelas águas, nós seremos arrebatados pelo poder de um Deus que não deixa seus filhos para trás. E as cores, não eram apenas tons, mas histórias. Cada matiz carregava um povo, uma língua, um testemunho, porque o céu não é monocromático. Ele é um mosaico de redenção, onde cada peça, por mais diferente que seja, reflete a mesma glória. E quando ele voltar, não haverá tempo para arrependimentos tardios. Não haverá espaço para ainda não, porque o momento é agora, o chamado é hoje. E se você ouvir o som da trombeta, não pergunte se é o fim. Pergunte se você está pronto, porque os que estão em Cristo não serão pegos de surpresa. Eles já estarão de pé, com as mãos erguidas, os olhos fixos no horizonte e o coração dizendo, vem Senhor Jesus! E quando as nuvens se partirem, não será o fim, será o começo de uma eternidade onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem despedidas, apenas Ele e nós transformados, livres, completos, porque o que foi prometido não é uma teoria, é uma pessoa e Ele está voltando. Encontro com o Senhor foi um chamado à realidade. A palavra de Deus diz na carta de Judas que salvamos alguns com compaixão, mas outros salvamos com temor. E quantas vezes aqueles que precisam ser despertados pelo temor preferem se enganar com uma graça barata, uma graça que permite tudo, que não exige nada, uma graça que diz, faça o que quiser, Deus ama você de qualquer jeito. Mas será que é assim mesmo? Há momentos em que a misericórdia de Deus não é respondida com gratidão, mas com presunção. Quantas vezes tomamos o amor do Pai como desculpa para viver como bem entendemos, esquecendo que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é também juiz? Judas nos adverte, não transforme a graça de Deus em libertinagem, não a gaste em seus próprios desejos. Porque eu mesmo já fiz isso. Podiam me dizer o quanto Deus me amava, mas se eu não respondesse à verdade do Evangelho, se não me submetesse à sua palavra, de que adiantava? Deus diz que ama mais a obediência do que o sacrifício. Posso confessar que creio em Jesus, posso até proclamar que Ele morreu por mim, mas se não estou crucificado com Ele, se não morri para os meus desejos pecaminosos, se não ressuscitei para uma nova vida, então estou apenas vivendo uma fé morna, uma fé de fachada. E Deus não tolera a mornidão. Em Apocalipse 3, ele diz claramente, se você for morno, vou vomitá-lo da minha boca.
Mas ele também nos dá a solução. Seja zeloso e arrependa-se. Ele quer ver frutos de arrependimento. João Batista, antes da vinda de Jesus, não pregou uma mensagem suave. Ele clamou: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E quando os religiosos chegaram cheios de títulos e posições, ele não os poupou. Raça de víboras! Vocês podem ter a aparência de justos, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade, porque o temor do Senhor não é medo paralisante, mas reverência profunda, é entender que Deus é sério, Ele é sério sobre a nossa caminhada com Ele, e como tratamos esse relacionamento, como um casamento em que dizemos eu te amo, mas não demonstramos. Quantas vezes falamos que amamos a Deus, mas vivemos como se Ele não importasse? Imagine um marido que diz à esposa: eu te amo para sempre, mas nunca demonstra afeto, nunca ouve seus desejos, nunca faz o que ela pede. Até que um dia ela diz: isso está me machucando. Ele pode reagir com raiva: você se casou comigo, agora aguente. Ou pode se arrepender e dizer: você tem razão. Você escolheu ficar comigo e isso é um presente. Eu quero honrar isso. É assim que devemos tratar o nosso relacionamento com Deus. É uma aliança. Não é medo escravizante, mas reverência que nos leva a dizer: Senhor, eu te respeito demais para viver de qualquer jeito. A Bíblia nos diz para chegarmos com ousadia ao trono da graça, mas isso não significa falta de respeito. Não chegamos diante de Deus como se ele fosse um colega qualquer dizendo: e aí, tudo bem? Não. Chegamos com confiança, sim, mas também com temor santo, sabendo que ele é o Rei dos Reis. Jesus nos alerta sobre isso em uma parábola. Um servo, enquanto seu senhor estava ausente, começou a maltratar os outros servos, a viver na embriaguez e na ganância. Quando o senhor voltou, o que ele fez? Não o perdoou, disse: joguem-no para fora, para o lugar dos incrédulos. Isso é assustador. Um servo do Senhor, que conhecia seu mestre, foi tratado como incrédulo por causa de sua rebeldia. Paulo, o apóstolo, tinha essa consciência. Ele pregava o evangelho, via pessoas sendo salvas, mas dizia: eu me disciplino para não ser reprovado. Porque é possível pregar, expulsar demônios, realizar milagres e ainda assim ouvir do Senhor: nunca vos conheci. Isso deveria nos fazer tremer, deveria nos levar a dizer: Senhor, isso é sério, eu não quero brincar com a tua graça, porque o relacionamento com Deus não é um jogo, é vida, é eternidade. E para aqueles que ainda não tiveram uma experiência sobrenatural, que nunca viram um sinal ou um milagre, eu digo: Deus pode começar com algo pequeno, um sonho, uma visão, uma palavra que parece insignificante. Foi assim comigo. Minha tia-avó, que tinha síndrome de Down, disse que tinha visto Jesus. No começo eu poderia ter desconsiderado, mas escolhi acreditar. E se você já fez isso? E se já desprezou o que Deus estava tentando fazer em sua vida porque achou que não era grande o suficiente? A Bíblia diz: quem desprezou os dias de pequenas coisas? Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode começar com o mínimo, mas espera que você reconheça sua mão em tudo, porque o que importa não é o tamanho do sinal, mas a postura do coração. E se hoje você está disposto a dizer: Senhor, perdoa-me se já te desconsiderei, mostra-me a tua glória, mesmo que seja nas pequenas coisas, porque Ele está pronto para se revelar. A palavra diz que nos últimos dias, velhos sonharão sonhos, jovens terão visões e os servos de Deus profetizarão. Quando Jesus esteve aqui, sinais e maravilhas o seguiram. E Ele disse: tudo é possível que crê. Maiores coisas farão aqueles que creem. Ele prometeu que esses sinais acompanhariam os que crescem, expulsariam demônios, falariam em novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então, se você nunca viu um milagre, se nunca teve uma visão, não desista. Deus pode começar agora. Pode ser um sonho que você teve e ignorou. Pode ser uma palavra que alguém te falou e você não deu importância. Mas se você abrir o coração, se você disser: Senhor, eu quero ver, eu quero experimentar a tua presença de verdade, Ele responderá, porque Ele não é um Deus distante. Ele é um Pai que deseja se revelar aos seus filhos. E quando isso acontecer, quando você o encontrar de verdade, não será mais o mesmo. Você não vai querer viver de qualquer jeito, você vai querer viver para Ele, porque o que Ele oferece não é apenas um relacionamento, mas uma transformação. E essa transformação começa quando você diz: Senhor, eu te recebo, não como uma teoria, não como uma religião, mas como uma pessoa, e eu quero te conhecer de verdade. E essa é a verdade que muitos ainda não compreendem. Deus não escolhe apenas alguns para viverem milagres, Ele escolhe a todos, porque o seu amor não é seletivo, é universal. O mesmo poder que libertou meu amigo das correntes da bruxaria é o mesmo poder que está disponível para você hoje. O mesmo Deus que se revelou a ele como uma montanha de glória é o mesmo Deus que deseja se revelar a você como Pai, como Salvador, como aquele que transforma vidas de dentro para fora. Você não precisa carregar o peso do passado. Não precisa viver aprisionado por traumas, vícios ou maldições que parecem maiores do que você.
Porque quando o Senhor toca uma vida, Ele não faz reparos superficiais, Ele faz uma obra completa. Ele não apenas perdoa, Ele restaura. Não apenas cura, Ele renova. Não apenas liberta, Ele enche de propósito. E isso não é para um grupo privilegiado, é para quem crê. Para quem diz, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eu não vejo o caminho, mas eu sei que Tu estás aqui. E quando você dá esse passo, algo extraordinário acontece. Os demônios tremem, as cadeias se quebram e o impossível se torna realidade, porque o reino de Deus não é teoria, é poder, não é filosofia, é manifestação, não é religião, é relacionamento vivo com o Criador. E esse relacionamento começa quando você abre mão do controle e entrega tudo nas mãos daquele que sabe o que é melhor para você. Eu já vi pessoas que viviam nas trevas da depressão serem inundadas pela luz do Espírito. Já vi doentes receberem cura instantânea, corações partidos serem restaurados e vidas inteiras serem redirecionadas em um único encontro com Deus. Não porque eu tenha algum poder especial, mas porque Ele é fiel à sua palavra. Quando dizemos sim a Ele, Ele diz sim a nós, e o que era impossível aos olhos humanos se torna testemunho vivo do seu amor. Se você está cansado de viver pela metade, se deseja mais do que uma vida medíocre, se anseia por um encontro real com o Deus vivo, então hoje é o seu dia. Hoje é o dia em que você pode dizer, Senhor, eu te recebo. Não como uma ideia, não como uma tradição, mas como a realidade mais profunda da minha existência. E quando você fizer isso, prepare-se, porque Ele não vai apenas mudar as circunstâncias ao seu redor, Ele vai mudar você por dentro. E uma vez que você experimenta o seu poder, você nunca mais será o mesmo. Não importa o que você tenha feito, onde esteja ou o que esteja enfrentando. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se o seu coração estiver disposto, Ele vai agir, porque Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os quebrantados. Não veio para os fortes, veio para os fracos. Não veio para os que têm todas as respostas, mas para os que têm sede de algo maior. Então, se você está pronto, se você crê, se você deseja mais de Deus, eu te convido a levantar as mãos agora e dizer comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, perdoa os meus pecados, quebra as minhas cadeias, enche-me com o teu Espírito e faz de mim uma nova criatura, porque eu quero te conhecer não apenas de ouvir falar, mas de viver. Eu quero ver o teu poder não apenas em histórias, mas na minha vida, e eu declaro hoje que sou teu, faz de mim um instrumento da tua glória. Em nome de Jesus, amém.